Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para ouvirem até ao fim, para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma e, mais importante, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é essencial para a subsistência deste projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Começaremos neste Política Impura por falar de Portugal e por falar da corrupção que agora se lançou suspeita relativamente à TAP e relativamente ao Ciresp. Claro que estas coisas de corrupção na TAP e no Ciresp já há muito que nós suspeitávamos que existiam. Havia indícios fortes dessa corrupção. Só que parece que não havia vontade de a investigar. Finalmente, vai começar a investigar-se. E isso é apenas um aspecto do problema, porque o problema é mais complexo do que aquilo que surge através desta participação da administração da TAP e do Ministério das Infraestruturas e também do Ministério da Administração Interna com o Ciresp, porque, no fundo, tudo isto existe em grande parte não só pela captação pelos privados do interesse público, mas também porque não existem formas de controle efetivo e profundo dos dinheiros públicos e dos negócios que implicam o Estado e as autarquias. Porque se no caso do Estado, da Administração Central, a corrupção é de muitos milhões, nas autarquias pode ser de menos milhões, mas muitos menos milhões fazem que haja muitos milhões de corrupção. O Tribunal de Contas não pode atender a tudo aquilo que se passa no país, porque é demasiado pequeno para isso. Aquilo que já tem sido aventado e era urgente que se implementasse era, no fundo, uma solução como aquela que existe para os tribunais administrativos e fiscais. Era fazer secções regionais do Tribunal de Contas e essas secções, além dos negócios das autarquias, fariam a análise das contas até da Administração Central, que por vezes tem negócios nas regiões, e, sobretudo, dos negócios de menos valor. Sendo o Tribunal Central de Contas, situa em Lisboa, destinado a analisar apenas os negócios de grande valor em que existe grande corrupção. Era uma reforma importantíssima, o Estado pouparia milhões se fizesse isto. E não gastaria muito mais porque existem tribunais centrais administrativos e fiscais nas várias regiões do país e seria colocar ao lado desses tribunais centrais administrativos e fiscais e até no mesmo edifício tribunais de contas. Era muito mais rigoroso o controle da corrupção e estamos certos que ela diminuiria em muito no nosso país. Falaremos também, muito rapidamente, da Inglaterra, que está transformada numa espécie de ópera bufa pelo Partido Conservador. Aquilo que está a suceder na Inglaterra é que o Partido Conservador, que desde Thatcher tem tido uma política neoliberal, levou a Inglaterra não só à saída da União Europeia, mas também a uma situação de dívida insustentável. E veio agora esta senhora Liz Truss com um programa económico neoliberal a dizer que
o país só sairia do atoleiro em que está colocado se baixasse os impostos dos ricos e, simultaneamente, apoiasse os pobres. Era a quadratura do círculo. Claro que, como um jornal disse, ela não iria durar mais do que uma alface. E não durou. Demitiu-se. Agora, o ridículo, o caricato mesmo, é que se anuncia que Boris Johnson quer voltar ao poder. Isto é, ele que teve a mesma política, a mesma prática, mas mais habilidosa, mais mentirosa ainda do que Liz Truss e do que os seus antecessores conservadores, ele vai voltar implementando exatamente as mesmas políticas que levaram com ele, que foi grande responsável pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que levaram com ele ao afundamento da economia da Grã-Bretanha. Ele vai mesmo afundar a Grã-Bretanha. Boris Johnson é um mentiroso, é um palhaço. A postura dele na vida política, na vida social, é de mentira e de caricatura das relações humanas, e ele leva o governo da Inglaterra como se fosse uma caricatura de governo. Pois, pobre Inglaterra, que já está como colónia dos Estados Unidos da América, da sua antiga colónia, e agora está a procurar afundar-se com estas políticas neoliberais de Boris Johnson e dos seus antecessores conservadores. Pois não queríamos deixar de falar da China e do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês que ocorreu esta semana. Este 19º Congresso transformou, no fundo, a China num grande cenário de ópera chinesa. Se na Grã-Bretanha aquilo que nós assistimos é uma ópera bufa, na China assistimos a uma ópera chinesa. Aí acontece o triunfo dos poderosos. Xi Jinping afirmou-se no poder, com poder incontestado e incontestável dentro do Partido Comunista, e ele está ciente de que vai dominar o mundo. E vai. E vai ser uma superpotência. Era bom que ele, que agora reivindica o multilateralismo, daqui a uns tempos não conseguisse ser uma potência unilateral a nível mundial. E isso sucede porque os Estados Unidos estão a investir, sobretudo, no armamento. 9% do orçamento americano é destinado à defesa, enquanto que a China investe apenas 3%. Isso faz toda a diferença. A economia real americana está a afundar-se. A economia real chinesa está a crescer, nomeadamente com as rotas da China. E isso deixa Xi Jinping tranquilo para se manter, parece que eternamente, no poder, como um novo imperador, e para dizer que, sim senhor, Taiwan voltará a ser chinesa, integrada na grande nação chinesa, mas nós temos algum tempo, se calhar temos muito tempo, aquela velha paciência chinesa, temos muito tempo para integrar Taiwan. E, claro, ele anunciou de uma maneira subreptícia, será bem, de certeza, mas se não for a bem também será a mal. É este o cenário que se apresenta na China, e o Ocidente devia ter em muita atenção este cenário e não a meter-se em guerras desgastantes que desgastam a sua economia, em guerras que o estão a destruir, como a guerra na Ucrânia. Esperamos que o Ocidente acorde para a realidade chinesa e que deixe essa loucura
que é a guerra na Ucrânia que o Ocidente está a levar a cabo para destruir uma potência militar, mas que é uma potência secundária, que é a Rússia. E daqui passamos para o Brasil. O Brasil do nosso descontentamento. Nos últimos dias apareceram sondagens em que Bolsonaro aparece a subir. Embora com uma diferença ainda de 4 pontos relativamente a Lula, Bolsonaro subiu. Subiu depois do último debate em que Lula esteve bem na primeira parte, mas na segunda parte foi trágico. Lula, na segunda parte, foi o Lula do paz e amor e não soube responder convenientemente aos ataques soezes de Bolsonaro. Bolsonaro é perito em mentiras, é perito em golpes baixos, em ataques soezes e devia ser muito preparado o combate entre ele e Lula, porque era isso que esperava. Desde logo uma postura. Lula teve uma postura relativamente condescendente com a agressividade de Bolsonaro. Até não repeliu um toque nas costas que Bolsonaro fez. Bolsonaro aproximou-se de Lula, demonstrando que é mais novo e mais alto, e deu um toque nas costas, dizer que uma espécie de amiguinho, afinal de contas, não é só você que é paz e amor, eu também sou paz e amor. Ora, aquilo que Lula devia ter dito era, faz favor, não me toque, porque gente do seu caráter eu não quero nem perto de mim. Ponha-se bem longe, que gente como você, só muito longe. Devia ter esta firmeza. Depois, era tão simples defender-se dos ataques soezes de Bolsonaro e, pelo contrário, demonstrar aquilo que Bolsonaro é na realidade, pretende ser no futuro. Repare-se, ele começou pela religião. Se há alguém que defende a tolerância religiosa, é Lula. Lula é um cristão, um católico, fervoroso e honesto. Mas não defende só os católicos. Ele defende as outras confissões religiosas, nomeadamente os evangélicos. Ele publicou legislação defendendo o direito de culto dos evangélicos. O que Bolsonaro faz é defender apenas um setor da religião. Os neopentecostais, as chamadas igrejas da prosperidade. Ora, essas igrejas da prosperidade fazem a prosperidade delas próprias e a destruição económica do Brasil. Bolsonaro devia ser confrontado com esta realidade que as igrejas neopentecostais são uma forma de ele tomar conta do aparelho de Estado, de financiar a tomada de conta do aparelho de Estado por Bolsonaro e são também uma forma de enorme corrupção e destruição da própria economia e da sociedade brasileira. Aquilo que Bolsonaro está a fazer é a promover as igrejas, chamadas igrejas da prosperidade, que vendem apartamentos no céu, e fazer com que elas tomem conta de tudo, nomeadamente do Sistema Nacional de Saúde, do SUS, da educação, de tudo. É essa a agenda de Bolsonaro em termos religiosos. E com isso, pois, como é óbvio, eles iriam limitar a liberdade religiosa de outras confissões, nomeadamente dos evangélicos e dos católicos. Esta é a agenda de Bolsonaro, que infelizmente Lula não lhe atirou na cara. Mais, da droga. Bem, de droga deve saber o Bolsonaro. Foram apanhados 30 quilos de droga no avião dele. Isso ele deve saber. Droga deve saber o Bolsonaro, porque ele apoia as milícias traficantes de droga. Ele condecora os milicianos traficantes de droga. Ele condecora os milicianos assassinos a soldo. Portanto, de droga e de crime, sabe ele. Lula devia desmenti-lo relativamente à droga e demonstrar que quem está metido nessa história da droga
É ele e os amigos dele. Corrupção. Ele fala da Petrobras repetidamente. E ainda não foi dito que, relativamente a Lula, não foi apenas uma questão formal, porque ele foi absolvido. Lula foi um prisioneiro político. Lula foi condenado por um tribunal que não tinha a mínima competência. Os factos de que ele estava indiciado ocorreram em Brasília e em São Paulo. E porquê é que foram para Curitiba? Apenas porque lá estava um juiz chamado Sérgio Moro. E esse juiz, que libertou os criminosos todos do caso Bradesco, libertou Alberto Youssef, um criminoso reconhecido, que financia o partido de Moro, e que Moro, que o libertou, que o conheceu bem no caso Bradesco, e que conhecia muito bem, é uma figura mais que conhecida no Brasil, e sabia que Alberto Youssef financiava o seu partido, pois Moro diz que desconhecia completamente quem era Alberto Youssef. É um mentiroso, um cínico também. E um traidor à pátria, porque foi para defender os interesses brasileiros, porque foi para que o Brasil não fosse o motor da criação de uma moeda na América Latina que fizesse alguma frente ao dólar, que foi engendrado através dos serviços secretos americanos e tendo Moro como agente, colocado em Curitiba e cujo processo foi para Curitiba precisamente para que Moro e Deltan Dallagnol fossem os protagonistas deste escândalo verdadeiro, deste atropelo à justiça, desta traição à pátria brasileira que foi o processo de Lula da Silva e o impedimento que ele concorresse às eleições, que as venceria contra Bolsonaro. Mas não só isso, é que agora veio a lume a verdade daquilo que vai ser o futuro se Bolsonaro ganhar essas eleições. Ele não vai ganhar. Mas veio a lume aquilo que será o futuro. Veio a lume o Plano Guedes. O Plano Guedes, aquilo que propõe é um congelamento dos salários, a baixa dos impostos para os mais ricos, o aumento dos impostos para as classes médias mais pobres. E acabaram-se os subsídios. Estas benesses eleitorais que ele deu à população para enganar o povo, para poder ganhar estas eleições, no Plano Guedes vai acabar tudo. A partir de 1 de janeiro, se Bolsonaro conseguisse vencer as eleições, acabaria tudo. É importante que o povo brasileiro saiba disso. É importante que o povo brasileiro saiba que Guedes e Bolsonaro vão levar o Brasil, se forem poder, iriam levar o Brasil para o caos que se instalou na Argentina dos anos 90 com Carlos Menem e Domingos Carvalho. Com Carlos Menem e Domingos Carvalho, a Argentina foi à falência. Foi a pobreza inimaginável, a fome inimaginável que se passou na Argentina. Um grande produtor de carne, mas que mais de metade da população não tinha possibilidade de comprar um bife. Depois, Domingos Carvalho teve de fugir, porque senão seria morto pela fúria do povo argentino. Carlos Menem foi preso, mas mesmo assim ele refugiou-se primeiro no Chile para fugir a uma prisão imediata, depois conseguiu ficar prisioneiro devido à idade dele e a alguma doença, prisioneiro apenas no seu domicílio, mas prisioneiro. Ora, se isso acontecesse no Brasil, não tirava o Brasil da miséria, da fome, da pobreza e do sofrimento. O Brasil que tenha em conta aquilo que sucedeu na Argentina, porque aquilo que Bolsonaro e Guedes querem fazer com o Brasil é aquilo que Menem e Domingos Carvalho fizeram na Argentina nos anos 90 do século passado. E com isto termino
despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente, sobretudo, que partilhem e, particularmente, subscrevam o canal da Rádio Transforma.